Evangelho de Lucas, capítulo 7. Enquanto você procura, quando um milagre nasce da compaixão. Quando o milagre nasce da compaixão. Lucas, capítulo 7, versos 11 a 17. Texto bastante conhecido, irmãos. Diz assim a palavra de Deus. Pouco depois, Jesus foi para uma cidade chamada Naim. E os seus discípulos e numerosa multidão iam com ele. Ao aproximar-se do portão da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: não chores. Chegando-se, tocou no esquife, e os que o estavam carregando pararam. Então Jesus disse: jovem, eu ordeno a você, levante-se. O que estava morto sentou-se e passou a falar. E Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós. Deus visitou o seu povo. Esta notícia a respeito de Jesus se espalhou por toda a Judéia, por toda aquela região. Irmãos, Jesus em seu ministério, ele ressuscitou 3 pessoas, além de si próprio. A Bíblia chama de cidade, Naim. Mas eu, curioso, fui dar uma pesquisada. Naim era uma espécie de um vilarejo comercial. Ficava a 10 quilômetros de Nazaré, bem pertinho. E Jesus passando ali por aquela região, era tão interessante que a cidade, o vilarejo, como você queira, era tão pequeno que a mesma saída da cidade também era a entrada. E o texto diz que Jesus ia com os seus discípulos e numerosa multidão. E saindo da cidade, vinha este cortejo, possivelmente em direção ao cemitério, para sepultar este jovem. E diz o texto que também uma numerosa multidão acompanhava este cortejo. O reverendo Hernandes, pregando nesse texto, ele diz que é o encontro da caravana da vida, liderada por Jesus, Filho de Deus, destinado a morrer, encontrando a caravana da morte, daquela mulher viúva, cujo filho está morto, mas destinado a viver. Linda a analogia feita pelo reverendo. Irmãos, é fato que o centro dessa cena é essa mulher. Diz a Bíblia que ela já era viúva. Naquele contexto social, uma mulher que perdia o seu marido, ela enfrentava algumas dificuldades. Com toda certeza eu posso afirmar que não havia ainda uma espécie de pensão por morte. Então, ela vivia literalmente ali só. Possivelmente esse filho ainda não havia alcançado idade para que pudesse sustentar a mãe. Então, ela já vivia sem a presença do marido, era viúva. Já tolhida de alguma forma, sentia na pele alguma dificuldade. Não obstante, essa mulher também estava sem esperança já. Porque é fato, o texto diz que não se fala do que, nem qual é a idade, mas é fato que no prelúdio da vida, esse jovem, essa criança, esse adolescente, eu não sei que idade ele tinha, ele também morreu.
Que tristeza é uma mãe sepultar o seu filho. Já vinha ferida da perda do marido e agora tem que sepultar também o seu filho. Emocionalmente, essa mulher estava destruída, pois sua esperança era que esse menino, pudesse crescer, tornar-se um homem, pudesse tratar de si e também de sua mãe. Mas não foi o que diz o texto que aconteceu. E por último, essa mulher também era vulnerável socialmente. Ser viúva naquele contexto era terrível, porque ela teria que arrumar agora uma outra forma de sustento. Ou mendigando, eu não sei. Talvez procurando trabalho, não sei se ela encontraria com facilidade. E até de outras formas que você pode imaginar. O filho morto era o único filho. Não tinha mais filhos e também nem marido. Sendo assim, não restava a ela outra forma, a não ser implorar por ajuda, mendigar. Uma situação difícil. Uma situação complicada. Situação que traz para a gente, quando você lê o texto, você imagina que a comoção era muito grande. Porque uma multidão, imagina, se era um vilarejo, vamos lá, que tinha 5.000 pessoas morando lá. Uma multidão, quero crer que pelo menos aí milhares de pessoas podiam estar conduzindo este cortejo, e muito pranto, e muita tristeza, abraçando, tentando de alguma maneira consolar essa mulher. Mas o texto diz que nesse contexto de desespero e de abandono, Jesus viu o sofrimento daquela mãe. Ah, irmãos, o sofrimento humano revela só uma coisa para nós. Viu, Pri? Nosso lugar não é aqui. Você é um cidadão do céu. Nosso amado irmão Ítalo já desfruta plenamente daquilo que eu e você ainda almejamos. Louvamos a Deus por lindo testemunho, minha irmã. Afagou a nossa fé, fortaleceu, deixou ela mais robusta. E nessa noite eu quero dizer para você, aqui, meus irmãos, que somente Ele pode ver o que ninguém pode mudar. E Ele pode atuar em situações que homem nenhum pode mudar. Quando as suas forças se esvaem, quando eu e você não temos mais mecanismos, subterfúgios, Ele age. Ele age. Que essa noite seja uma noite que você possa chamar por Ele. Quero com você aqui ver 3 aplicações aqui para a gente fazer juntos nesse texto. A primeira delas é que Jesus se compadece quando sofremos. Deus não é um gerente de banco que executa as suas dívidas com juros e correção. Deus não faz isso. Ele não somente se compadece, não é porque Ele é Deus, não. Porque Ele se fez carne e habitua entre nós. O escritor de Hebreus diz que Ele, mesmo sendo filho, Ele aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, diz o profeta Isaías. E por suas pisaduras nós fomos sarados. Se você ler os relatos do Evangelho, dos Evangelhos, como Jesus foi humilhado, espancado, cuspido, zombado, Ele entende o que é o sofrimento. Meu irmão, minha irmã, Ele sabe o que passa no seu coração e na sua mente, quando de noite você deita a sua cabeça no travesseiro e você não encontra palavras. Quando
parece que não encontramos palavras, as lágrimas é que rolam. Assim como Ana, que chegou diante de Eli, e ela só chorava, porque ela era amargurada de alma. Havia um desespero dentro daquela mulher. E Eli olhou para ela e disse: por que você vem aqui desse jeito, embriagada, cheia de mosto? Eu não sou uma filha de Belial, disse ela. Eu estou amargurada de alma. Deus não ouviu palavras de Ana, mas colheu cada lágrima daquela mulher. Ele sabe quando você sofre. Ele sabe o seu sofrimento. Ele sabe aquilo que te deixa para baixo, abatido, desanimado. Há algo precioso aqui. Quando Jesus, ao vê-la, diz que ele se compadeceu dela, disse: não chore. Como se alguém dissesse, né? Meu marido morreu, meu filho morreu, e esse homem, eu imagino que essa mulher não sabia quem ele era. Algo precioso aqui, irmãos. Essa mulher, ela não pediu absolutamente nada para Jesus. Ela não pediu. Ela não clamou. Ela não fez qualquer tipo de súplica ou de oração para que fosse ouvida. E mesmo assim o texto diz que Jesus a viu. Talvez você entrou aqui nessa noite hoje assim. Será que eu vou lá fazer o quê? Lá, essas 7 semanas de oração, eu vou fazer o quê? Ninguém sabe o que eu estou passando. Ninguém sabe como a minha conta está no banco. Como a minha empresa está no vermelho. Meu carro que não sai da oficina. Meu casamento que não decola. Meu relacionamento com a minha esposa, com os meus filhos. Minha vida profissional, nada. Você está aí amargurado, abatido, triste, em sofrimento. Ele vê você. Haviam multidões, uma entrando e uma saindo, mas ele vê uma mãe que chora e reconhece as suas lágrimas. Mesmo aquela mulher não clamando, me lembro aqui de Bartimeu que gritava, né? Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Os discípulos vão tolhi-lo e aí que ele gritava mais alto. Jesus para e disse: traga esse homem até a mim. O que você quer que eu te faça, filho? Você conhece a história. Aquele leproso, né, que quando Jesus descia do monte, ele se atira aos pés de Jesus e diz: se o senhor quiser, o senhor pode me curar. Jesus olha para ele e diz: eu quero, fica limpo. O paralítico do tanque, que Jesus vai até ele, olha nos olhos daquele homem e fala: você quer ser curado? Mas eu não tenho ninguém. Que hora que a água se mexe, ninguém me joga lá dentro. Eu não ando e quando acontece isso, alguém entra na minha frente e é lançado no tanque, porque havia uma crendice, como se isso pudesse ser alguma coisa. Jesus falou: meu amado, pega teu leito e anda. Essa mulher não gritou, não suplicou. Mesmo em meio à multidão, Jesus a viu, meu irmão. Somente Ele é capaz de ver dores silenciosas. Há pessoas aqui hoje que estão até sorrindo aqui por fora, mas por dentro estão sepultando seus sonhos. Não acreditam mais que sua vida, seu casamento, seus filhos, suas finanças possam viver de novo. Ontem eu fui com a minha esposa, ela está aqui, eu fui atender. Queridos amigos, em situação difícil. Você vai rir, mas é o que eu ouvi, literalmente. A pessoa falou assim: quanta luta. Eu acho que Deus não me vê mais. Eu socorri, eu disse: olha, Deus dá as maiores batalhas aos seus mais fortes soldados. A pessoa me olhou e disse: ele deve ter me confundido com o Rambo, então. O que eu estou vivendo é difícil demais. As forças vão se esvaindo e eu não consigo mais. Eu estou sucumbindo. Há pessoas que vivem assim.
você entra dentro de práticas também. Irmão, não se engane, não é só doença, não é só problema psicológico, emocional que para as pessoas. Pecados param também. Aqueles que você omite, que você fica guardando como se fosse um bichinho de estimação. Ele está um gatinho pequenininho, um pardalzinho lá, bem bonitinho. Daqui a pouco ele vai virar um leão e ele vai engolir você. O salário do pecado é a morte. Tem pessoas que guardam pecados. Nós não devemos esconder nossos pecados, porque isso traz culpa. Isso tem trazido enfermidade física, tem paralisado as pessoas espiritualmente. Não esconda, meu irmão. Pecado você se resolve confessando e abandonando. Davi, no Salmo 32, depois dele ter sido confrontado por Natã, Davi fala isso, que os ossos dele estavam se tornando em sequidão. Ele estava doente quando ele calou os seus pecados. O Salmo 51, que também remete ao que Davi viveu, ao adultério que cometeu e achou que podia esconder de Deus. Davi entrega, né? Ele diz que eu nasci na iniquidade, e em pecado minha mãe me concebeu. Cria em mim um coração puro, vai dizendo, ele vai orando. Não cesse de mim a sua presença, não afaste de mim o seu espírito. Olha, o pecado é tão nojento, que Davi chega a orar assim: renova em mim a alegria da tua salvação. O rei de Israel, o homem segundo o coração de Deus, havia perdido a alegria da salvação. Olha o que o pecado faz. Ele faz você entrar dentro de si mesmo, faz você se sentir mal. Mas Jesus pode ver o que há dentro de nós, como essas dores e pecados ocultos. O milagre na vida dessa mulher começou com o olhar dele. Os olhos de Deus estão em toda parte. Ele conhece. Eu já falei isso aqui. Deus tem um raio-x do céu. Você pode esconder. Deus bate o olho em você. Ele vê tudo. O que você faz em oculto aqui é um escândalo no céu. Uma das coisas que Natã disse a Davi foi exatamente isso. O que você fez em oculto, Davi, eu vou trazer a luz do dia. Você não encobre pecados. Vou te dar uma dica. O sábio Salomão, filho de Davi, hein? Em Provérbios 28:13. Os que encobrem sua transgressão jamais vão prosperar, mas os que confessam e deixam alcançam misericórdia. Diz a Bíblia em 1 João 1,9, que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça. Agora eu gosto desse aqui, Isaías 43:25. Eu mesmo sou quem perdoo as vossas iniquidades, e de vossos pecados não me lembro mais. Pessoas que vivem culpadas, sentindo o peso da acusação do diabo, isso traz doença, isso mata espiritualmente, paralisa você. Hoje é uma noite em que Deus está te olhando. Aquele mesmo Jesus que estava lá em Naim, Ele está aqui hoje. Ele está olhando para você. Ele sabe o que fere o seu coração. Ele sabe da dificuldade que eu e você demonstramos. Ele vai de encontro àquela mulher. Veja só. No começo do testemunho da Priscila, ela fala assim: Ele me encontrou. Irmão, perdido era você, foi Ele mesmo que te encontrou. Tem muita gente que fala: eu encontrei Jesus, né? Tem até uma música famosa aí, né? Encontrei Jesus, né? Não encontrou nada, não. Quem era perdido era você, foi Ele que te encontrou. Ele nos achou no lamaçal do pecado, no charco de lodo, nos tirou das profundezas e nos fez assentar
com os príncipes, foi uma iniciativa divina ir de encontro àquela mãe naquele dia. Você não veio aqui hoje, foi Ele que te trouxe. Fala para a pessoa aí, você não veio aqui. Foi Ele que te trouxe, fala para ela. Não é por força nem por violência, mas é o Espírito que conduziu você aqui. Então, esse primeiro ponto, queria que você soubesse disso, que Deus, Ele vê, Ele olha, Ele conhece você, Ele sabe o seu sofrimento. E Ele se compadece, Ele caminha com você, Ele está do seu lado. Ele nunca te deixa, Ele nunca te abandona. Ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, você não vai temer mal algum, porque Ele está contigo. Ele nunca te deixa. Jesus, quando ressuscitou, Ele disse: todo o poder me foi dado, no céu e na terra. Eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele nunca te deixa. Segundo ponto. Jesus pode tocar o que todos evitam. Ele pode. O texto ali diz esquife. É a mesma coisa que um caixão. Está vendo ali? É uma espécie de mais ou menos isso aí, uma maca. Eles cobriam o morto e ele era levado. Jesus, ele sabia que havia muita gente ali, escriba, fariseu. Então Jesus, para não afrontar a fé de ninguém, Jesus toca no esquife. Ele toca áreas da nossa vida. Ele muda realidades. Algo relevante aqui, meus irmãos. Jesus não pode ser contaminado pela morte. É Ele quem pode trazer a vida para quem está morto. Talvez você chegou aqui desacreditado, seus sonhos estão mortos, suas esperanças. Nós cantamos aqui: a minha vida é do Mestre, o meu caminho é do Mestre, minha esperança é meu Mestre. Você cantou só, você não vive. Você não está vivendo isso. Talvez depois que você cantou, você falou assim: eu preciso viver essa verdade. Você não está conseguindo. Haviam muitos religiosos ali de olho em Jesus, como é que ele iria proceder. Mas eu quero dizer para você, irmãos, que Jesus pode entrar em áreas mortas da nossa vida. Somente Ele pode aquecer um coração esfriado pela fé. Hoje o seu coração está sendo aquecido aqui, com as canções que você cantou. Em Romanos 10:17, a Bíblia diz que a fé vem tão somente pelo ouvir e ouvir pela pregação da palavra de Deus. Recebe a fé aí no seu coração, meu amado. Ele está aquecendo sua fé para que você possa crer. Jesus pode reconstruir novamente um casamento destruído pelo adultério e pelo abandono. Ele pode. Deus que perdoou adúlteros como Davi. Não só adulterou, como matou Urias. Um assassino adúltero. Deus o perdoou. Natan disse para ele: Deus vai te perdoar, Davi. Aquela mulher que é colocada na frente dele, em João capítulo 8. As perguntas de Jesus para ela me intrigam. Todo mundo com pedra na mão, prontos a julgar e a matar rapidamente. Jesus diz uma frase célebre, né? Quem de vós não tem pecado, que atire nela a primeira pedra. Quando Jesus olha de novo, só está ele e a moça nascendo, não tem mais ninguém. Onde estão os teus acusadores? Deixa eu fazer uma pergunta para você hoje. Onde estão os que te acusam, se é Deus quem justifica você? Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo, que não vive mais segundo a carne. Irmãos, a outra pergunta que ele faz: ninguém te condenou? Olha agora. Nem eu condeno você. Aquela mulher foi perdoada. O recado para ela é claríssimo: vá e não peques mais. Não faça mais isso. Então ele não evita, irmãos, áreas que queremos esconder. Pelo contrário, ele quer tocar onde está morto e trazer vida novamente.
O cortejo estava indo para o cemitério, mas quando Jesus toca o caixão, o cortejo para. O milagre, a compaixão daquele homem. A multidão para, todos param e olham. Ainda que o inferno e a morte queiram destruir, paralisar a sua vida, somente Ele é capaz de interromper esses processos e trazer vida. Somente Ele. Onde você tem buscado? No tigrinho? Como é que chama quando a gente chega no mercado ali, a pessoa oferece para a gente? Vale sorte? Telecena, Mega Sena? O apóstolo Paulo, ele diz assim: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. É Ele que te sustenta, é Ele que te guarda. Como o pastor Nemes disse aqui, esse centímetro quadrado, esse metro quadrado que você está sentado, tem um carimbo aí debaixo dizendo, é meu. Tudo é dele. De quem você depende? Da força do seu braço? Tudo é dele, meu irmão. Ele está no controle de todas as coisas. Só Ele é capaz de mudar. Quando Ele assume o controle, não apenas nos faz parar de chorar. Ele muda o cenário, trazendo transformação e restituindo o que nos foi levado. O que precisa ser devolvido para você hoje? Aquele trabalho seu que você gostava tanto. Eu ganhava tão bem, até hoje não me explicaram porque eu fui demitido. Sua situação financeira, sua conta está no vermelho, sua família, seus filhos, sua esposa, sua vida emocional e espiritual. Você, meu irmão, minha irmã, você que é solteiro aqui, você que está buscando em Deus um relacionamento de Deus. Essa pessoa que nunca chega. Deus pode transformar essa situação hoje na sua vida. Ele pode todas as coisas. Então, quando Ele toca, são lugares em que as pessoas parecem omitir, esconder. Elas estão até rindo por fora, mas, como diz aquele ditado, né? Por fora, bela viola. Por dentro, pão bolorento. Você está mal, mas está rindo por fora. Hoje é noite dele pôr a mão, dele tocar como ele tocou naquele dia. Eu quero chamar aqui o último ponto dessa mensagem. Tinha tanta coisa para falar, mas eu vi que o relógio adiantou. Não tem problema. Quando Jesus manda, até a morte tem que obedecer. Quando a voz dele brada, que nem nós cantamos aqui, mandou o mar se calar, o mar, shhh. Os discípulos tentaram expulsar o demônio, o espírito maligno de um jovem, não conseguiram. Por que nós não conseguimos? Jesus foi lá, o menino se debateu, espumou a boca, mas o espírito saiu. Autoridade, poder de Deus. Quando Ele manda, a morte obedece. Jovem, eu ordeno a você, levante-se. Meus irmãos, Ele tem todo o poder, no céu e na terra. Jesus não fez um ritual, né? Não precisou de esforço qualquer, não pediu ajuda absolutamente ninguém. Ele simplesmente mandou, levante-se. Sua voz trouxe a vida onde a morte reinava. Diz a Bíblia que o menino se sentou na maca. Fico imaginando aquelas pessoas vendo aquela cena. E diz o texto que ele restituiu a sua mãe. Talvez aquela mulher que nem sabia quem era aquele homem. Naquela cidade que era uma vila, Jesus ressuscitou ali a primeira pessoa no seu ministério. Se você virar a página da Bíblia, você vai encontrar Jesus indo na casa de Jairo, que foi outro que se jogou aos pés de Jesus, um religioso, chefe da sinagoga,
não tinha muito apreço por Jesus, mas numa situação de desespero, ele correu para os pés de Jesus. Vai na minha casa, minha filha está morrendo. Já gastei tudo com os médicos, eu não tenho mais recurso. Mas se o senhor for na minha casa, minha filha pode ser curada. Lá na casa, Jesus quebra todos os protocolos. Aí não tem religioso. Está só os pais da menina, Pedro, Tiago, João. Jesus sobe lá em cima onde a menina está sendo velada. Aqui o corpo está indo ser sepultado. Lá em Jairo, na casa de Jairo, a menina está sendo velada. Jesus pega na mão dela. Menina, Talita cumi, menina, eu te mando, levanta. Menina levantou. Jesus mandou dar de comer para ela. E eu fico imaginando Jairo olhando aquilo. Quando veio aquele funcionário de Jairo, enquanto aquela mulher do fluxo era curada, e a pessoa disse assim: não incomoda mais ele não, que a sua filha já está morta. Talvez você está vindo aqui, tem gente falando para você: o que você vai fazer lá? Isso aí não tem mais jeito. Casamento seu aí não tem mais jeito. Sua vida financeira, ó, acabou. Seu nome está tudo quanto é cartório da cidade. Sua empresa não anda, seus negócios não vão para frente. Estão matando você com palavras. Mas eu quero dizer para você nessa noite, que Jesus falou para Jairo naquele dia: não tenha medo. Não temas. Que ele disse para esse menino: jovem, eu ordeno a você, levante-se. Ele está dizendo para você nessa noite: levante-se. Ele pode todas as coisas. Os planos dele nunca se frustram. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Ele não vai te desamparar. Não tenha medo. E Lázaro, 4 dias já enterrado. Cheirava mal. Onde vocês o puseram? Enquanto Jesus chega, ele chora. Aqui é a viúva que está chorando. Diante da tumba de Lázaro, ele chora. E os judeus dizem: veja o quanto ele o amava. Eles tiram a pedra. Jesus faz uma oração tão simples: Pai, eu sei que o Senhor me ouve, mas para que eles saibam que foi o Senhor que me enviou, concede agora o que eu vou pedir. Lázaro, vem para fora. 4 dias enterrado. Já cheirava mal. O que está cheirando mal na sua vida? O que você perdeu a esperança? O que não faz sentido mais para você?